João, tu entende sobre a importância a importância de um advogado conhecer sobre gestão de negócios? Quando eu falo gestão, vamos pensar todos esses principais setores de um negócio, comercial, marketing, como nós vemos aqui, que é talvez atualmente um dos departamentos mais importantes, pessoas, tático, operacional e assim sucessivamente. Olha, eu acredito que todo advogado, até mesmo antes de ser advogado, devia ser um gestor. A faculdade nos ensina o teórico, ensina a fazer pouco de peças processuais, mas não nos ensina para a vida acadêmica. Então, hoje existem muitos advogados que saem da faculdade e não têm noção de como eles começam um negócio. Então, quando ele vem para um curso de gestão, ele imagina o escritório de advocacia dele como uma empresa, ele consegue ter outros olhos para o mercado e ver que a gente tem que fugir do óbvio, fugir do tradicional. Então, se a prestação de serviço é o meu produto, eu preciso divulgar, eu preciso impulsionar, eu preciso me pôr no mercado como uma autoridade. Então, isso a faculdade não nos ensina, então acho que isso são os princípios, os pilares numa boa gestão de negócio. Eu, aproveitando o teu gancho, porque muitas vezes nós entendemos que ser o melhor significa talvez é o que tem o maior conhecimento. Mas eu acredito, eu queria ouvir tua opinião, que o conhecimento ele é importante. Eu acho que não é um diferencial, é um requisito mínimo necessário, conhecimento técnico. Mas a partir do momento que você entende que o seu negócio ele possui outras complexidades que nós não fomos preparados, por exemplo, para falar de DRE, de margem de contribuição sobre o produto, qual é o ticket médio do seu cliente, qual é as necessidades dele. E a gente começa a entender que aquele conhecimento agora ele já não é mais suficiente. Nós precisamos evoluir. E caso contrário, eu brinco, é triste, mas é real. Nós vamos ter um escritóriozinho, um vidro fumê, escrito advocacia, pensão, trabalhista, penal, fazer tudo. E quem faz tudo, na realidade, não faz nada. Então acho que eu tenho nesse gancho, então, não sei o que você pensa sobre isso, mas a partir do momento que nós nos confortamos com a gravatinha e com a placa em cima, né, do escritório, talvez ali a gente perdeu uma grande oportunidade e talvez muitos falam que a profissão não dá dinheiro. Mas será que a profissão que não dá dinheiro é a pessoa que não está acertando o encaixe do tipo de negócio? Ainda estou pensando com o meu escritório e a pergunta tá longa, né, pessoal? Eu estou dando a pergunta, eu estou fazendo a pergunta, dando a resposta. Eu sou meio Faustão mesmo, mas será que o negócio é ruim ou que o cara não acertou o negócio e não entendeu que agora, a partir do momento que ele abriu um CNPJ, ele não é mais apenas advogado, mas ele também é um empresário? Acredito que a primeira definição da pergunta vem como você começa. Primeiro, o que é melhor? Melhor é eu ter uma estabilidade financeira, melhor eu ser reconhecido no mercado, melhor eu ser professor. O que é o seu melhor? Onde você quer chegar? Então, a partir da onde que eu tenho isso estabelecido, eu volto lá na primeira pergunta. Eu venho para a gestão e vejo quais são os métodos, quais são a estratégia que eu posso aplicar para que eu consiga o meu melhor. E como eu sou esquecido, eu sempre me perco nas perguntas longas, eu respondi a primeira parte. Exato, até foi a segunda. Até porque quando você falou assim, lá no começo da pergunta, eu já não lembrava mais quando era o começo da pergunta. Mas vamos pensar que é exatamente isso, entendeu? Que é melhor. E a segunda parte, eu conduzi a conversa por um caminho do que, a partir do momento que eu abro um escritório, eu entendo que isso não vale apenas para a advocacia, vale para o contador, vale para o dentista, vale para o médico, enfim, vale para qualquer um prestador de serviço ou não, o cara que vende produto. É que aquele conhecimento que você tem lá, por exemplo, da peça, de qual que é a ação, qual que é o artigo da lei, ele já não é mais suficiente. Ele é necessário, mas ele não é suficiente, porque você vai se deparar com situações que primeiro, você nunca viu do ponto de vista prático, tampouco do ponto de vista da cadeira lá da academia, porque ninguém te treinou para ser um empresário. Você foi treinado para ser um empresário? Mas a primeira pergunta é: para que eu vou estudar? Para que eu vou saber? Para que adianta eu estudar tanto, eu saber tanto e eu não saber onde está o meu cliente?
Então, mais importante do que eu saber, eu estar onde o meu cliente está, eu entender quais são as dores do meu cliente e poder participar do meio dele. Então, é o que eu volto. Isso a faculdade não nos ensina. Estudar em si até é fácil. Você pode comprar um curso na internet, faz uma pós, um mestrado, ou a própria faculdade te ensina. Mas a gestão, ela te ensina aonde você procura o seu cliente, aonde ele está. Então, como que você vai conseguir o seu cliente? Eu acho que essa é o principal desafio de todas as profissões, não só do formado. Sim. Eu entendo que qualquer profissão pode dar dinheiro. Todas. O peão de obra, ele pode construir uma construtora, depois uma grande incorporadora. Sim. Se a gente pegar grande parte das grandes construtoras, são de pessoas que trabalharam na construção civil, transportadoras, caminhoneiros, indústria, de pessoas que trabalharam lá no torno. Então, se eu tenho esse exemplo para a construção civil, ela serve para um dentista, para um advogado e até mesmo para um médico. Exato. E se nós pensarmos, né, que o pensamento empreendedor, se nós pegarmos, por exemplo, Thales, aqui do G4, não tem falação. Se a gente pegar, depois tem que checar essa informação. Mas se nós pegarmos o Flávio Augusto, não é professor de inglês, não tem formação, o Icaro de Carvalho, mas eles entenderam a necessidade de um determinado público e eles trouxeram essa solução e conseguiram ter resultados muito expressivos. João, para nós terminarmos o nosso papo, você é um dos advogados que eu conheço que mais teve, comparado à sua idade, resultado. E o que você deve, grande parte desse resultado que você teve de maneira tão rápida, lá, quando você começou a advocacia, saindo de uma cidade bem pequena do interior de Santa Catarina para Belo Horizonte? Olha, o primeiro passo foi estudar o meu mercado, entender quem era meu público e não me deixar seduzir pelas necessidades do jovem advogado. Então, muitas das vezes, o jovem advogado, ele se vê na necessidade de fazer uma ação que vai demorar anos, mas ela não vai trazer retorno para ter aquele dinheiro imediato. Isso no futuro vai te consumir o bem mais precioso que você tem, que é o tempo. Então, eu criei uma estratégia, fui atrás do meu mercado, tive paciência de aguardar que o resultado vai vir. Então, é um ditado meu já, alguns já conhecem: você não trabalha visando lucro. Você trabalha porque você gosta, porque você se esforça, tem um propósito. O propósito sempre é maior que você, porque atinge outras pessoas e, por coincidência, a remuneração vem. Então, quem trabalha visando o dinheiro não tem tempo para ganhar o dinheiro. Exato. Está tão ocupado querendo ganhar dinheiro e perde a oportunidade. Eu acho que é Isso aí. principal dica. Legal, João. Obrigado por esse papo. Valeu, até a próxima. Espero ter mais oportunidades da gente bater esse papo bacana. Até a próxima, eu que agradeço. O prazer é meu. Isso aí. Até a próxima.